emocionado e feliz, né, de falar desse projeto, de falar dessa época, desse momento das nossas vidas. Você já falou muito do que eu queria falar sobre a Marili, né? Essa capacidade de reunir, aglutinar, envolver-nos a todos, né, nesse sonho, enfim, nessa sonhação. Quando eu coloco a tela aqui, eu não vejo mais nada, né? Então, vocês me avisem se estão me ouvindo, se não enxergando nada, só estou vendo agora a tela que eu compartilhei. Então, vocês leram, então, Conversa de Bois, eu fui reler, depois de um bom tempo, né? Sagarana é um livro que eu li menino, e depois voltei a trabalhar com isso, né? Então, como é que surgiu essa ideia de fazer lá no sertão uma oficina sobre a confecção de um carro de bois? Mas eu queria introduzir, me remetendo ao máximo ao conto Conversa de Bois, na condução da explicação, né? Na apresentação de um projeto. Eu sou professor de projeto na Faculdade de Arquitetura da USP, e como professor de projeto, você sempre lida com uma dimensão intangível do conhecimento, que é a dimensão criativa, né? Não nasce uma ideia. E é uma coisa que por definição, não é disciplinar, não é algo que dê para ensinar como uma disciplina, né? É um conhecimento, eu diria, pré-disciplinar, né? Lida com valores que não são tangíveis. A gente poderia chamar de poéticos. E talvez, essa maneira de eu olhar para o Guimarães Rosa como um sujeito que tateia o universo da criação, quase como reconhecer nele uma metodologia de abordagem do mundo. Nesse começo do conto, lá, ele falando do Manuel Timborna, que em vez de caçar serviço para fazer, vive falando invenções só lá dele mesmo, coisas que as outras pessoas não sabem nem querem escutar, acho que diz muito a respeito do ofício do escritor, né? Da busca, né, por coisas que são inventadas, uma característica da poesia, o seu frescor, sua dimensão inaugural no âmbito da linguagem, e coisas que a gente nem tem necessidade, né? Não sente necessidade que elas existam, né? A gente nem sabe, né? E às vezes nem quer escutar. Essa é a primeira questão que eu queria destacar, o trabalho dele, né? O trabalho de procurar na linguagem os seus momentos de reinvenção, de liberdade, melhor dizendo, de poesia. E ele está aí nessa foto que eu escolhi, né? Cheio de bichos, né? Abraçados com seus bichos de estimação, e para falar de um conto onde, né, os bichos conversam, né? Hoje em dia, agorinha mesmo, aqui e ali, em toda parte, poderão os bichos falar e ser entendidos por você, por mim, por todo mundo, né? Por qualquer um filho de Deus. Falam sim, senhor. E os bois? Os bois também, ora, esse que são os mais falantes, né? O boi fala o tempo todo. Ele introduz assim, e nós vamos sendo guiados por uma estratégia de indagação que é dar palavra àqueles que nós não estamos habituados a ouvir, né? Nesse caso, os bichos, mas às vezes são as crianças, às vezes são os loucos, às vezes são os próprios fenômenos da natureza. Como uma forma, né, de indagar a linguagem, de buscar na linguagem o seu potencial reflexivo, o seu potencial
sensível e reflexível. O potencial da linguagem poder dizer das coisas que nos afetam, que nós sentimos, e que nós não encontramos forma de expressão. Isso tem muito a ver com o que eu faço na vida lá na FAO, né? Ou seja, estimular os alunos a entrar num processo criativo, né? E sem um receituário, sem uma guia de navegação pré-estabelecida. E a beleza desse conto, né, esse conto que está lá, né, no Sagarana, né, ainda é, antes, né, das grandes obras-primas que a crítica considera, o Grande Sertão, o Corpo de Baile, a gente já via tudo, estava ali pronunciado, né? A Irara, né, quer dizer, esse bicho, né, que ele vai trazer para observar, esse homem rodeado de bicho, né, ela rodava e rodopiava. Papamel é um apelido do mesmo bicho, né? O Papamel empoou-se, a beleza, a musicalidade, né? Os R's, os P's, empolou-se, expôs-se nas costas, andou a roda, muito ligeiro, porque é assim que faz as iraras, para aclarar as ideias, quando apressa a tomar qualquer resolução. A gente vê a dimensão, né, da força da literatura dele. A musicalidade, as palavras, né, criteriosamente escolhidas, e, ao mesmo tempo, a observação e a sensibilidade, né? Ou seja, ele perceber qual é o gesto da Irara quando ela quer aclarar as ideias. Então, um pouco mais adiante, onde aparece o carro de boi, né, fazendo um estardalhaço na paisagem vivida pela Irara, escangalhando o chão com a cinta ferrada das rodeiras, gemendo no eixo a sua cantilena, rolava, por último, a bárbara viatura, arrastadas aos solavancos. E olha que a beleza começa aqui. O jogo, né, de palavras. A Irara virava a carinha para todas as bandas, tão séria e moça e graciosa, que se fosse mulher, só se chamaria Risoleta. Bem, a gênese dessa hipótese, dessa pesquisa de transformar um trabalho de literatura do Guimarães Rosa como guia e senhor dos mares para observar o sertão, e extrair dali informações que seriam úteis à arte de construir, de fazer arquitetura, veio da leitura de uma entrevista de um outro João genial, tão admirável, que é o Cabral de Melo Neto, que numa entrevista fez uma distinção entre os bois que vão na frente, os bois de guia, e os bois que vão atrás, que são os bois de coice. Lá em Pernambuco, os de guia são chamados também cambão. Aqui em Minas, São Paulo, Rio, são chamados guia. E ele fazia essa distinção de temperamento dos bois para fazer uma análise bastante fecunda sobre o papel criativo de uma série de autores que ele admirava, né? Então, ele vai denotando cada um dos seus autores com as qualificativas. Esse é um boi de cambão, né? O Marcel Proust é um boi de coice, né? Baudelaire é um boi de cambão. E aí, essa ideia de que os bois têm temperamentos foi o primeiro insight, assim, de lembrar que tinha um conto que eu tinha lido há muito tempo, do Guimarães Rosa, que falava de um carro de bois, e os bois conversando, uma espécie de fábula na minha memória, meio à La Fontaine, assim, com moral da história, etc. E tal. E aí eu falei assim, puxa, mas eu acho que eu, descobrindo um pouco mais sobre a confecção, o artefato, o carro de boi, eu vi também que ele levava muito tipo de madeira. E que então, portanto, esse artefato, ele não fala só de um simples carro que transporta carga. Ele é uma invenção humana absolutamente adaptada às condições, aos recursos do lugar, mas que ela
é sensível não só ao temperamento do material, dos materiais com que ela é confeccionada, as madeiras, como também da relação entre os homens e os bois. Aí me pareceu que o conto ganhou um caráter importante para uma tarefa que era a de documentar a construção de um carro de boi. Já conheci Morro da Garça, já tinha feito a primeira viagem, né? E aí isso faz parte de um projeto grande desse grupo, boa parte dos que estão aqui e outros que não estão, mas que foram tão importantes para a gente construir o Guimarães Rosa Lugares em busca do quem das coisas. A Marili foi responsável, abro um parênteses, né, por esse texto que eu estava mencionando aqui no início, que eu vou publicar aí na revista do IEP sobre o Cara de Bronze. Em busca do quem das coisas é uma fala que veio do Cara de Bronze e foi uma escolha da Marili nomear o projeto assim. Bom, dentro desse projeto havia a ideia de documentar como patrimônio material brasileiro a confecção de um carro de boi lá no sertão de Guimarães Rosa. E descobri que havia um senhor, né, um velho carreiro de grande fama, dada a qualidade do seu carro, e a ideia, com os recursos que nós obtivemos naquele projeto, de contratá-lo para realizar a construção de um carro de boi, e essa foi a história. Bom, amparado, portanto, com esse projeto que vamos ver como é que se constrói, e a ideia de fazer uma oficina de discussão sobre literatura entre um conjunto de outras atividades em paralelo que havia nesse projeto. Eu fui preparando para fazer esse trabalho e voltei ao texto, e a primeira coisa para identificar o temperamento dos bois que o João Cabral de Melo Neto apontava, o boi guia é um boi que vai desbravando o caminho, tem uma postura meio garbosa e aponta os caminhos, nesse caso da linguagem. O boi de coice é o que segura o carro numa descida, que faz freio, que detém a carga, é o boi de confiança do carreiro e que, portanto, ele aprofunda, né, e as conquistas apontadas pelo boi de cambão. Então, são dois temperamentos muito distintos e não há uma preferência, segundo João Cabral, de uma personalidade sobre a outra. E eu falei, mas será que o Guimarães Rosa concorda com essa observação? Eu acho que concorda. Né? Essa eu já me antecipo. Né? Então, para poder saber onde estava a posição do boi na hora que eu ia lendo, a primeira coisa foi fazer um croquis muito rápido, tentando qualificar cada um desses personagens com as descrições e com as cores, né, com que os nomes, né, que o Rosa deu. Então, assim foi, né? Assim foi feito, e eu lendo do lado com essa colinha, né, e procurando perceber, né? Quer dizer, o Rosa já dá uma dimensão bastante importante logo de cara, né? Nós somos bois de carro, né? Os outros que vêm em manadas para ficar um tempo das águas pastando invernadas sem trabalhar, eles não sabem que são bois. Poderíamos fazer aqui um discurso sobre a alienação, segundo Marx, do trabalho, mas estava muito claro, né, que o papel que o boi de carro desempenha numa propriedade é muito diferente daqueles que vêm passar uma temporada curta. A vida dele é muito longa, ele não vai virar bife, ele vai fazer parte da família. Essa foto já é a foto na propriedade do seu Manuel Alexandre, né? E já um carro lá usado, que era e nós queríamos, né, começar a documentar um carro a partir do zero. Né? Então, daí a importância da gente pensar numa ideia de paisagem cultural, é um conceito que alia a dimensão física daquilo que é notado, né, pelos nossos sentidos, que configuram uma certa paisagem, que é visual, que é sonora, que é olfativa, né, aquilo que aciona
os nossos sentidos com a paisagem, mas também com a presença da cultura humana, que não só modifica, como interage com essa paisagem. E a ideia de paisagem cultural é a ideia que integra a noção de trabalho humano, né, tipicamente como produto daquele lugar. Ou seja, com um trabalho que é típico da região, um ofício que está absolutamente enraizado naquele lugar, e aí dessa somatória entre a cultura e a natureza, nós temos a definição de uma paisagem cultural. E nesse caso, o personagem, o protagonista da definição dessa paisagem cultural é o trabalho, né, desse senhor, que tivemos a felicidade de conhecer, um sábio, um homem sábio, né, que era o seu Manuel Alexandre. Essas palavras que comparecem aqui são dele, né? A maneira como ele se relaciona, quando eu perguntei a ele sobre as suas ferramentas, documentando as suas ferramentas, ele deu um destaque para o trado, que faz os fueiros, e falou: se trado de reverência. Poderia ser Guimarães Rosa ter dito isso, porque o trado ganhou do pai, o pai está na origem da fundação do município, e então, portanto, tem a idade de Morro da Garça, e, portanto, tem um destaque na história pessoal, né? Assim como essa outra frase, né, a bondade do boi é o calo no pescoço, né? Um pouco mais rude, um pouco mais cruel, né? Mas essa ideia de um apaziguamento e de uma domestificação do animal que o trabalho realiza. Bem, isso está no texto também, são frases do Conversa de Boi. Então, o que são os bois de guias? Que santo de grande, se cheirando forte a bondade, bois companheiros que não fazem mal a ninguém. Criação certa de Deus, olhando com os olhos quietos, de pessoa amiga da gente. E Tiãozinho corre os dedos pelo senho de busca-pé e passa também mão de mimo no pescoço de namorado, imóveis os dois. Esses desenhos são de um dos alunos, um aluno que me acompanhou, um único aluno que me acompanhou da FAO nesse trabalho, então o outro era meu, esses que são mais bonitos são do André Sandoval. Bois de coice. Vão descer uma rampa de grande declive e os bufalões desse tamanhos, da junta do coice, aguentam o peso do carro, fazendo freio e firmando no chão os cascos fendidos como enormes grãos de café. Então, as características estão bem anunciadas e bem definidas no meio do texto. E aí depois a caracterização que a gente vinha vindo na apresentação, né, desse cortejo, né, está dado aí pelo desenho, vinha triste, mas batia ligeiras alpercatinhas, porque a 2 palmos de sua cabeça avançava os belfos babosos dos bois da guia. Busca-pé, guia amarelo, desdecendo entre mãos a grossa barbela plissada, e um namorado, caracuça piranga, castanho vinagre e tocada vermelha, que a cada momento armavam modo de querer chifrar e pisar. As cores, né? E o Guimarães, nas suas palavras, né, ele salva da nossa língua, né? Cores como sapira, caracu, sapiranga, né? E a musicalidade o tempo todo, né? Essas palavras, elas não são frutos de uma ação inventariante, né? Elas são fruto fundamentalmente daquilo que a linguagem pode realizar de maior, que é a poesia, a dimensão poética da linguagem. Então não é uma salvação de quem faz inventário ou coloca em museu, é colocar num sentido maior de enriquecimento da língua. E vamos lá, né? Segue seguindo a ativa junta do pé do guia. Capitão, somilhado, mais em branco que em amarelo, dando à direita a braba gato, mirim malhado de branco e de preto, meio chitado, meio chumbado, assim cardinho. Ambos maiores que os da junta da guia. Essa progressão que vem vindo, né? Os maiores ficam lá no fundo.
Passo após a junta mestra do pé do coice, dançador todo branco, zebuno, cambraia, fazendo um cavalheiro, e servindo-lhe de dama, brilhante, de pelagem braúna, retinto, liso, com color, ainda maiores do que os seus dianteiros da contraguia. E por fim, né, e atrás, ladeando o cabeçalho, conformes, enormes, tão tamanhões o quanto bois podem ser, os sisudos sócios da junta do coice. Realejo, laranjo butineiro, olha que cor linda, com polainas lande brancas e canindé bochechudo, de chifres semilunares, e na cor, jaguanês. Mais uma cor salva para a nossa escala de cores, né, pelo Guimarães Rosa. Então, me parecia que a pista dessa hipótese estava bastante correta, aquilo apontado pelo João Cabral, né, endossado aqui pelas características, né, dessa apresentação de cada atributo dessa sucessão, né, de juntas de boi. E os bois conversam, né? Brilhante fala dormindo, repisonga e se repete em sonho de boi infeliz. São frases que foram bastante discutidas, até em algumas havia, né, Rosa, o Roberto, um psicanalista na nossa oficina, esqueci o sobrenome dele, sobrenome italiano. Esqueci o nome dele também. Roberto, me lembro o primeiro nome. E ninguém tem culpa de tanta má sorte. O homem é um bicho esmochado que não devia haver. É comprido demais para si. Gambini. Hã? Roberto Gambini. Roberto Gambini, né? Isso deu horas e horas de conversa na dimensão de ninguém boi tem culpa de tanta má sorte. A dimensão entre o lugar do humano no mundo. Esse humano que é muito comprido e não cabe todo de uma vez dentro dos olhos da gente. Boi falando, que são falas de boi, né? O medo é uma pressa que vem de todos os lados, uma pressa sem caminho. É ruim ser boi de carro. É ruim viver perto dos homens. Mais outra frase dos bois. Os bois são bastante falantes nesse conto, né? Só falava artes compridas, ideia de homem, coisas que o boi nunca conversou. Você quer falar alguma coisa? Pode me interromper, que eu não estou vendo. E nós não respondíamos nada, porque não sabemos falar desse jeito, e mesmo porque cada horinha as coisas pensam para a gente. Essa aí está aí mais uma das grandes questões para o Rosa. Né? Uma confecção de uma linguagem toda muito funcionalizada, que atende a um propósito, a um objetivo, né, que é realizar as nossas intenções, uma língua moldada com, vamos dizer assim, com um propósito teleológico, querer encontrar um telos, e a dimensão de viver a vida, né, sem tantas pré-meditações e trabalhar com ela naturalmente. O bezerro de homem não sabe. O bezerro de homem sabe mais, às vezes. Ele vive muito perto de nós. Como se a criança, né, o tchãozinho, dada a sua proximidade, né, fica tão perto de nós. E mais ainda quando está meio dormindo. Pensa quase como nós, bois. Ele está lá adiante e de repente vem até aqui, se encosta em nós no escuro, no mato escuro de todos os bois. Tenho medo de que ele entenda a nossa conversa. Então, claramente aqui está demarcado um campo, né, entre o mundo desperto e o mundo muito pensado, das artes compridas, ideia de homem, coisa que o boi nunca conversou, e o mundo da conversa do bois, né? Um mundo mais lacunar, mais absolutamente ligado
a natureza e as coisas, e, sobretudo, no universo onírico aqui, já, né, apontando essa metafísica rosiana, né, no escuro de todos os bois, né, nesse lugar escuro, onde a língua não chega, insondável, né, e que o menino está tão perto, e quando sonha pode até nos entender. O nosso pensamento de bois é grande e quieto, tem o céu e o canto do carro. O homem caminha por fora. O nosso mato escuro não há dentro e nem fora. Bem, o temperamento dos bois parecem nessa breve exposição, ser um dado importante, sobretudo na conduta, na percepção do carreiro, desse homem do sertão, né, na sua lida, no seu ofício. Ele conversa, seguramente o Manuel Alexandre conversava, entendia a linguagem dos bois, sabia ser boi também. No conto, Conversa de Bois, aparece uma série de árvores, já entrando no universo dos recursos materiais. Essas árvores aqui descritas foram descritas na ordem que aparece no conto, né? Pau doce, pau terra, pau santo está na mesma frase. E aí são nomes muito comuns, esses três nomes que eu citei, muito comuns, né? Aí eu fui procurar num dicionário de árvores nativas brasileiras. Pau doce está presente em qualquer bioma. Pau terra, pau santo é nome de quase qualquer árvore no Brasil. Pau santo nossa. E aí, foi assim, poxa, então primeiro eu vou procurar o bioma, né? E ainda assim era difícil caracterizar que árvore que o Guimarães Rosa estava se referindo, na medida que ele não tinha nenhuma objetividade científica. Mas ele tem muito mais. Tem muito mais, porque a sua caracterização no conto dá um retrato nítido que não nos deixou ter nenhuma dúvida de que o Jequitibá esmoitado era esse, e que a colher de vaqueiro em pirâmides verdes era essa, né? Assim como as timbaúbas de copas noturnas, ou as enfesadas arvorezinhas, muricis de pernas tortas, manquebas. Ele está saindo de uma mata e entrando num cerradão, né? E aí vai mangabeiras, pedidoras de esmolas. Então, a identificação, né, pela dimensão literária fez com que a gente pudesse identificar cada uma das árvores narradas nesse conto, né? O barbatimão, o araticum, o jacaré ou peroba da miúda tirada no espigão. O segundo passo foi recolher todos os termos dos componentes descritos pelo Guimarães Rosa, né? Então, cintas ferradas às rodeiras, óculos de tirar barro, canga de cabeçada, né? E aí, né, identificar cada um dos componentes e chegar não tão obtuso, não tão ignorante para falar com o seu Manuel Alexandre, né? Então, fizemos a lição de casa, identificamos cada um desses componentes, né? E identificando, inclusive, essa carta, né, que o Rosa faz em correspondência com a sua tradutora em língua inglesa. Ela está lá na pasta do Conversa de Bois, lá no IEB, e achei essa carta lá, né, onde ele desenha, né, e identifica, né, e às vezes até indica a tradução. Uma tradução que depois a gente veio a saber, uma tradução que ele não gostava muito, né, de língua inglesa. Segundo ele, virou mingau, água rala. É muito boa a conversa dele com o Kurt Meyer Clason sobre a tradução inglesa. Kurt Meyer Clason, tradutor alemão. Bom, diante disso, né, com um estudo prévio, conseguimos finalmente agendar a construção que começou, né, pela mesa, pelo cabeçalho, pelo corte do cabeçalho, né, e que houve também uma curiosa intermediação para ter essa matéria, né, essa árvore,
que seu Manuel chamava de pau d'alho. Pau d'alho. Disse assim para o proprietário de terra que falou: fulano, você tem um pau aí que me interessa. Ele chama assim a árvore. É impressionante que ele visita a paisagem identificando as árvores que dão carro e que dão qual parte do carro. Com a mesma árvore, ele faz as chedas, portanto, identifica lá uma curvatura na árvore que é bom para a cheda e que tem tamanho e dimensão para fazer um cabeçalho, que é a peça maior do carro. Enfim, e aí partiu essa negociação toda, me lembro muito bem, custava R$ 500 essa árvore, né? E aí a gente já não tinha recurso no projeto, estava pagando para ele confeccionar o carro, né? O prefeito Zé Maria ajudou nessa negociação e a árvore veio para a propriedade e assim foi. Bom, depois que vocês viram o Júlio, eu também não preciso vir detalhar aqui o cabeçalho, o recavém ali na mão do Lica, filho do seu Manuel Alexandre, um dos que provavelmente herdeiro, né, desse saber. Tem uns pés da Marili ali, viu, Rosa? Aquela botina da Marili. E as tramelas, né, as travas que vão juntar o cabeçalho às chedas. Chedas são essas peças cuja curvatura precisa ser natural, no ensinamento do seu Manuel Alexandre, não pode ser lavrada, né? E é incrível assim a sensibilidade estética dele, de dizer que essa curva perfeita, por exemplo, precisaria ter um dedo a mais do que essa, mas essa servia para cheda. Chedas são essas peças, essas vigas laterais da mesa do carro, e nós fomos, né, ao mesmo tempo documentando o que seria esse patrimônio imaterial, esse conhecimento que pressupõe o uso de 9 tipos de madeira diferentes, cada uma afeita à função que ela realiza, né, dentro desse artefato. E depois a gente aprendeu, obviamente, que o carro de boi, talvez tenha sido a maior gafe que eu dei com o senhor Manuel Alexandre na nossa primeira conversa, um encontro de velhos carreiros na fazenda do Chicão, uma noite, porque eu tratei a confecção de carro de boi como se fosse uma coisa única, né? Carro de boi é um projeto autoral. Nós estamos falando aqui do carro de boi Manuel Alexandrino. Muito diferente de outros carros de bois, como tem outras autoras. Então, essa aqui leva 9 tipos de madeira. Pelo comentário do Júlio, quando eu fiz, é diferente, tem o uso das madeiras que o seu Manuel utiliza, né? Bálsamo para o seu Manuel é só nas rodas. Bom, eu não quero entrar muito em detalhes para vocês, mas enquanto a gente procurava gravar o Zé Maria dançarino, filmava, eu conversava com o seu Manuel e tentava registrar também as palavras e ao mesmo tempo desenhava junto com o Andrés esses croquis, tentando aferir, medir e tal. E o universo não é bem diferente. A gente percebia ao desenhar que as coisas eram feitas sob uma outra ordem de representação, né? Então, ao mesmo tempo, de uma habilidade impressionante, geométrica, de reconhecimento, mas ao mesmo tempo é um convite a gente parar de bobagem, de complicar as coisas, né? Quer dizer, achar o centro da mesa, eu achei assim, agora eu vou medir, né? Desenhar no computador, a gente tem um arco para dividir os setores e tal. Não, ele botou a mesa num pau roliço, girou para lá, para cá. Na hora que ela se equilibrou, né, como uma balança de uma justiça ideal, ele cravou o centro de carga, que é o que importa, o centro geométrico, né?
Então, a simplicidade do raciocínio sobre os artefatos, né? São lições, né? Por uma arquitetura deixar de ser metida besta e achar que meios avançados, né? Pode até trazer alguma coisa, mas supostamente os meios avançados podem trazer boas ideias de arquitetura, né? Com percepção sobre a materialidade das coisas. E é muito bonito tudo que ele falava, né? O seu Manuel faleceu, né? Nessa altura ele tinha 80 anos, nessas fotos aí. Bom, o eixo é de Sucupira, a peça que sofre, vamos dizer assim, o maior esforço do carro. É a madeira de altíssima densidade. Os carros com 2 chumaços, né? Bom, é a coisa da musicalidade, é isso que eu queria chamar a atenção, né? Ele falou para mim que, se o senhor reparar bem, o canto do carro tem 2 sons. E eu perguntei, né, por quê? Qual a função disso, né? E essa é sempre a pergunta básica. Ele fazendo, né, eu perguntava por quê? Ele não sabia dizer. Então, mais uma vez, ele me disse que não sei não, só sei que é assim. O boi não gosta só do canto fino. Eu não sei a explicação. O que faz o carro cantar é o peso. Precisa esquentar para cantar. E o carro dele cantava fino e cantava grosso. Aqui é onde vai o cocão, que faz a intermediação entre o eixo e cocão não, chumaço, que faz a intermediação entre a mesa e o eixo. O cocão trava o chumaço. E aqui roda e gira, ao aquecer, vira aquela cantoria. Ninguém tem esse sulco aqui, ó, os carros que eu tinha visto antes. O dele tem. Esses da borda vai cantando fino. E esse do meio sempre canta grosso. E isso interfere, né, no comportamento do boi. Ele falar que o boi não gosta de cantar fino, né, que alisa demais e começa a correr. E o engrossar dá uma espécie de ordem, contra-ordem. Olha a beleza do Guimarães. O rechinar arranhento e fanhoso enchia agora a estrada estridente. Poesia. Está aí uma das invenções originais, assim, de originalidade e sua explicação de não sabe porquê das coisas, né? Com muita certeza de realização, né? Isso aqui é uma obra maravilhosa de testemunhar ser feito. Eu construí a roda, né, em balso, que é uma madeira bastante trabalhável, né? Então mais moldável. E essa, bom, é o André, né, que fez o filme, né? Ele mostra isso, que é como calcular, né, o perímetro do círculo sem saber o número π. Então, fazer a fita de aço, estender, aquecer e depois esfriar rapidamente para ela encolher e travar a roda é um negócio belíssimo. O André fez isso um filme. Bom, e assim a gente foi ouvindo os cantos, essas pseudo-explicações, né? Ele explica e não explica, né? Ele vai fazendo e até o final ele não sabe se vai dar certo, né? Eu acho que vai dar quando termina, né? Bom, isso pau terra no chumaço e assim a gente conseguiu documentar cada um dos componentes de um carro, né? Feito de acordo com a sabedoria desse senhor que tinha muitos filhos, mais de uma dezena, já não me lembro se 13, se 12, se 11, mas eram mais de 10, todos com estudo, né, todos. Só o Lica, né, que acho que seguiu aí essa sabedoria e construiu, né? Eu tenho aqui em casa um carro de boi
a escala 1:5, feito pelo Lica, com todas as madeiras, né, para a gente não esquecer que o seu Manuel usava. E coisas dessa simplicidade, né, esses instrumentos aí, né, ele tem computador, né, ele tem esse instrumento que serve para medir extensão, qualquer dimensão, né, esteja num círculo, sem saber a fórmula do perímetro, sem saber o que significa o π, ele conta quantas voltas tem e mede, né, o universo da curva. Carinhoso era o boi aqui da esquerda, seu Manuel, Sertão, esse outro boi aqui da direita, né, ajustando a canga, né, essa canga aí, ela também tem uma beleza, né, tem um desenho que vai mudando a curvatura da frente para o fundo, da guia para o coice, que faz com que os bois da frente não ajoelhem, né, e que os de trás possam ajoelhar, sobretudo, para frear o carro. Bem, com isso, deixa eu ver aqui meu tempo, vou passar mais rápido para a gente terminar. Assim, eu queria apresentar o projeto que foi feito, que tentava absorver essas informações de natureza, vamos dizer, sensível, de natureza técnica, né, e de natureza cultural, mesmo, né, de entender, falar uma arquitetura que fala desse lugar. Essa definição que está no Grande Sertão Veredas está falando de uma árvore, mas eu acho que ela caberia para a arquitetura. Mas, por cativa em seu destinozinho de chão, é que a árvore abre tantos braços. Acho que a arquitetura também tem esse vínculo, né? Ser cativa do seu destino de chão. E por isso, né, por não correr em direção aos outros, ela deve abrir os braços para receber, e não se fechar, e não se cercar, e não se catracar. O outro conto que nos ajudou, obviamente, foi o conto que apresenta o lugar, né? Morro da Garça, o Recado do Morro. Né? Então, uma história engraçada, Rosa, porque conversando com a Marili, ela falava, não, porque o Zé Maria, prefeito em Morro da Garça, tal, não sei o que, né? Aí passou um pouco lá, tal, ela falou assim, não, então você vai conhecer, Luiz, o Zé Maria, ele dança butô. Aí eu falei, puta que pariu, né, cara? Prefeito que dança butô, né? Aí mais um pouco ela falou, não, Zé Maria, um grande contador de história. Eu falei, nossa, mas agora já é demais. Eu falei, Marili, mas o prefeito dança butô, conta história, ainda é prefeito, o cara tem multitalentos, né? Eu falei, não, são três, né? Tinha um contador de história, tinha um prefeito, e tinha um dançador. Mas, fechando parênteses nessa história, né, essa é a capa da segunda edição do Corpo de Baile, né? A primeira é realmente grotesca, né? A primeira edição, Guimarães Rosa não gostou, né? Foi aí que ele chamou o Poti, que passou a ser o ilustrador, né, que traduziu, né, em termos, né, figurativos, a poética rosiana, com quem tem muita afinidade. Esse é um mapa que foi construído, né, pelo Dieter e em outras colaborações. Nós pusemos aí a posição do Morro da Garça, né, dentro do universo que seria aquilo que está retratado no Grande Sertão Veredas, né? O Grande Sertão, ou então o Morro da Garça. Esse desenho do André Sandoval, durante essa oficina, né, a visita ao morro, né, solitário escaleno, feito uma pirâmide, né, escaleno escuro, desculpa, feito uma pirâmide, e as fotos, né, que demonstram, né, a distância que ele é percebido, assim como os grandes protagonistas, os protagonistas desse grande conto, O Recado do Morro. A presença dele, a imponência na paisagem, né, postular a Nordeste, testemunho, belo como uma palavra, um morro. Essa foto muito, que eu gosto muito e que eu fiz
Essa é a rua que vai para o cemitério, para a casa da Marilia, aqui à direita. Então, você vê assim, a cidade de repente some, né? As casas estão completamente envolvidas, né? Pelo verde, que é meio roça, meio alimentação, às vezes uma flor, uma dimensão paisagística, tudo muito junto, tudo misturado, né? E, essa presença dessa pedra nesse calçamento, e a gente teve a sorte de ver num inverno ela coberta de flores brancas, né? Típicas do lugar. E aí a Minas, a arquitetura enfim, da matriz da cidade, com seu cruzeiro na frente, aqui eu estou fazendo esse recorte fotográfico, para mostrar que ainda os princípios estéticos do barroco, mesmo quando não há ouro nem dinheiro no sertão, eles ainda regem, né, um certo ideal de composição, de adereço, de tratamento enobrecedor ao espaço de culto, ao espaço religioso. Então, aqui do barroco, né, só tem os moldes feitos de papel para mascarar, né, as áreas de pintura, né, que fazem alusão a uma estética gloriosa, mas que está muito distante dessas terras de Minas Gerais. Esse é um dos lugares que a gente ficou hospedado, né, pensando na Dona Zoé, já falecida, mas um casarão, né, que tenha essa disposição elevada em relação à rua, né, dá uma certa monumentalidade caipira e sertaneja aos espaços, que começa com uma pequena sala e aí, vamos dizer assim, um altar, onde estão presentes, né, a dimensão religiosa na cultura popular, né, a talha de água, as flores que dignificam e homenageiam as figuras, né, santas, e o rádio, né, ainda como um meio de entretenimento e comunicação, né, a toalha, a cozinha que fica no fundo, né, com seu combustível, que é a lenha, mas tudo tratado com muito cuidado, né, com muita dignidade, para as panelas limpas, toalha de crochê, a flor numa cabaça, né, essa capelinha, veja aí o tratamento do altar, tudo, tudo, né, com aquilo que dar valor com poucos recursos aos espaços, né. A vida das conversas, né, esses homens que são fabulistas por natureza, e a gente encontra lá pelas calçadas, pelas ruas. As atividades já promovidas por esse grupo aqui, da roda de leitura, né, as oficinas, a semana de arte, ao pé da pirâmide do sertão, esse é o Zé Maria, contador de história, né, também já falecido, infelizmente, né. E então esse universo da dimensão da literatura entrando nos costumes e criando uma outra sociabilidade mais atenta, mais delicada para aquilo que o Guimarães Rosa percebe, já era uma realidade. Então a Casa da Cultura já tinha um sentido anterior de acontecimentos e eventos em prática, né? Esse desenho fiz de reconhecimento da cidade, assim, andando por ela e destacando as coisas, algumas que a gente já viu aqui, para chegar no projeto da Casa da Cultura do Sertão, que basicamente era um restauro de uma casa que estava sendo tombada pelo município, dado o seu valor histórico. E a nossa proposta aí era de fazer uma espécie de uma extensão, que é um pavilhão anexo, né, mantendo ele num plano submisso ao patrimônio histórico e invertendo toda a lógica de entrada, de ser diretamente para a rua, pelos fundos, pela cozinha, pelo lugar acolhedor. Mineiro por excelência, que é o fogão, o café, a broa, o pão de queijo, enfim, o quitute. Aquilo que conforta, que recebe, que acolhe.
Os ensinamentos do carro de boi foram muito importantes, né, para a solução de construção dessa varanda, que seria uma espécie de foyer, de chegada para o espaço da Casa da Cultura do Sertão, e daí nasceu a ideia de transformar o carro de boi, a sua mesa, né, em espelhamento, as suas chedas, um espelhamento que fazem exatamente o gráfico de forças, de solicitações de peso em relação ao vão, apoio, e assim nós fizemos assim, a ideia de limpar essa casa de uma série de interferências que havia aqui dentro e que menosprezava a possibilidade de um espaço único, grandioso, eu diria até moderno, porque as as estruturas são separadas das vedações, isso é uma condição moderna, então dava para limpar, aqui havia uma série de interferências, a gente limpou, abriu essa vista, e essa vista era onde se encontrava o sentido de homenagem e o sentido maior do projeto, que dá para ver a casa, o morro, o pavilhão novo, num nível inferior do fundo do terreno, né? E a homenagem que a gente queria fazer ao personagem que dá endereço, dá notabilidade e dá significado, sobretudo simbólico, como nós podemos ver no conto Recado do Morro. Lá via o Morro da Garça, só seu agudo vislumbre. Então, o desenho desse carro de boi fazendo essa estrutura, que veio do carro de boi fazendo essa estrutura, fazer uma espécie de emolduramento do personagem, o Morro. Né, o personagem, o Morro. As bordadeiras narrando histórias, a Beth e a Rucoli. Isso aqui já é o resultado do projeto da varanda. E o trabalho todo de restauro mobilizou uma série de saberes, como a pintura cal, usando os pigmentos da terra do local, né, a doação de novas telhas de um casarão de uma fazenda, essa pedra aí antiga, que de acesso, ela é farta na região lá, chama tapiocanga, e nós tínhamos isso com fartura e facilidade para fazer um muro de arrimo, para instalar na cota mais baixa do terreno o pavilhão moderno, o pavilhão novo, e um pavilhão histórico lá, totalmente recuperado por dentro. Essa abertura faz uma boca de cena aí com possível palco para esse átrio. A ideia é que a rua virasse, se incorporasse a esse átrio, né, e fosse um lugar de encontro destas celebrações. Na outra esquina, né, a gente fez aí dois sanitários em forma um pouco em alusão aos fornos, mas com uma outra geometria, e aqui uma vendinha, né, para os saberes e ofícios do artesanato local poder ser divulgado, vendido aos turistas e visitantes da casa. Bom, foi muito divertido a construção, porque não havia recursos, a gente ganhou edital, entrou no circuito cultural mineiro, circuito Guimarães Rosa, ganhamos recursos que significava 50% do valor da obra, né? Os outros 50% seria a contrapartida do município. Então dava para comprar muita coisa, muito material, tal, mas faltava muita coisa. E o Zé Maria falou, bom, não dá para contratar ninguém, nós vamos fazer uma obra com o pessoal da prefeitura, com os funcionários. Aí comecei a fazer, vamos fazer na hora extra, eles vão trabalhar depois do expediente, no fim de semana. Eu falei, mas você tem aí, Zé Maria, gente que sabe construir, tem? Ele falou, não tem não, mas se você ensinar, eles aprendem. Eu falei, mas vez. Não, vem para cá, né, e eles vão tocar o fim de semana. E foi assim, durante muitos fins de semana, eu ia para o Morro da Garça durante essa obra, né, conversava com o pessoal, e aí a gente ia ensinando, não tinha um eletricista, não tinha um encanador, nesse quadro de funcionários da prefeitura, mas explicava, a gente fazia. Né? Então foram construindo de um jeito assim, com que tinha um ou outro, tinha uma certa experiência, que tinha construído sua própria casa, mas isso era muito divertido, esses fins de semana, né, com a turma. E, então, uma história é essa aqui, né? A gente fez um muro de arrimo,
Então construímos, acertamos o terreno para colocar aqui um pavilhão moderno, e aí sobrou muito pedaço, muito caco de pedra, né? Aí um deles lá chegou e fez um adorno, assim, né? Revestiu uns cacos de pedra, né? Que é uma coisa, né, assim, um arquiteto ortodoxo moderno daria um chilique, né? Porque está tampando como a estrutura foi feita, tal, falseando, maquiando, decorando, qualquer termo disso. Mas eu achei aquilo de uma beleza, né? Quer dizer, essa nobreza do decoro sertanejo, né? Do jeito de juntar as pedrinhas e ir criando esse mosaico, ele estava assim numa realização de uma colaboração criativa, né? Eu falei, não, manda bala, né? Pode fazer do lado de dentro aí, né? E ele começou, só que acabou os cacos, não deu para completar. Então a gente falou, vamos alinhar, então, até um certo ponto, e assim foi feito, né? Então, colaborações. A outra história, esses esteios de Aroeira aqui, né? Estou indo nesse fim de semana lá, e a Estrada de Minas, tudo virando romano, fazendo ponte, fazendo aquela coisa, né? Saindo de Confins, pegava lá um Fiat 147 da prefeitura em Confins e ia para o Morro da Graça lá com o motorista da prefeitura, uma figura lá, né? E aí estou vendo, era governo do soturno Aécio Neves, 2006, isso, 7 para 8. Bom, aí tô vendo lá, né? Os caras botando aquelas vigas de aço, né? Fazendo as pontes, tirando de madeira, fazendo de laje e tal, as pontes. Aí eu olhei para aquilo lá, cheguei e falei pro Zé Maria, Zé Maria, estamos jogando ali fora uns ET de Aroeira, né? Tá do lado da obra, né? Eu falei, é melhor a gente correr lá, pegar, porque... Ele falou, não, mas isso é do governo do estado, não sei o que lá, a obra, a gente não pode, temos que, então, fazer um ofício, solicitar, tal. Mas pode fazer esse ofício, solicita, mas pega primeiro, depois você manda o ofício, porque isso aí vai sumir, né? E elas vieram. Então aí, ó, eles viram a madeira nova lá em cima, né? E os pilares aí, os esteios de Aroeira, que sobraram das pontes que estavam lá. E assim a gente foi construindo, conseguindo realizar a obra, né? E então, foi inaugurada com a exposição da arte educadora Selma Maria, que fez, durante essas oficinas desse grande projeto mais estendido e tal, uma oficina chamava Brinquedos para Meninos Quietos, né? Oficinas que não foi só em Morro da Garça, foi em Curtisburgo, Felixlândia, enfim, na região. Eu acho que eu estou terminando aqui, gente. E aí, isso foi a exposição que marcou a inauguração da casa, já com todo esse espaço unificado, espaço positivo, espaço de oficinas, espaço de eventos, né? E esses brinquedos para meninos quietos que a Selma fez foram o conteúdo dessa belíssima exposição, né? Basicamente crianças e terceira idade se encontrando, né, nas suas memórias, recuperando a beleza do brincar. Aí concluo, agora a última vez que eu fui ao Morro, depois de muito tempo, se passaram tantos anos, de novo estava o Zé Maria e a Fátima na prefeitura, nessa ocasião, e a Casa da Cultura do Sertão já fazia parte do conjunto de atividades escolares, né, de educação das crianças. Eu pude presenciar, né, coisas feitas, né, pelas professoras, e dança, música, enfim, Guimarães Rosa entrando na vida da educação do lugar, das crianças do lugar. Queria os meus companheiros nessa jornada, né, a Flávia está aqui presente, Cássio e Pedro, e o Andrés, que eu já citei, participaram aqui dos desenhos e desse projeto de arquitetura. Muito que bem. Desculpa passar da hora aqui.
tem avançado. Agradeço aqui a atenção de vocês. Bravo! Bravo, lindo! Esqueço não, Fátima e Zé Maria, energia e mutirão, é cultura, é verso e prosa, João Guimarães Rosa em cada coração. Somos da grande cidade, mas nossa verdade está plantada aqui. Se o Buriti é sagrado, no céu do cerrado mora Mariri. Somos da grande cidade, mas nossa verdade está plantada aqui. Se o Buriti é sagrado, no céu